Boa noite. Boa noite. Thelma Gurgel, professora da UERN, professora aposentada da UERN e militante da coletiva Motim Feminista, é a nossa convidada de hoje sobre o 8 de março. O TSE formaliza a alteração do prazo para as federações partidárias. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta quarta-feira de cinzas, acabou o carnaval, que não foi carnaval, mas que foi carnaval, né? Esse foi o carnaval mais estranho que aconteceu, aí que eu pelo menos tenha vivenciado, viu, Vonúvio? Porque não foi carnaval, o carnaval foi proibido, tinha restrição, mas ao mesmo tempo eventos privados foram permitidos e ao mesmo tempo em que não foi feriado, foi ponto facultativo nos órgãos públicos, então foi uma mistura, ninguém sabia o que é que queria e o que ficou foi o seguinte, quem quis ir para a folia teve que desembolsar do próprio bolso, porque não teve com dinheiro público, mas o pessoal foi com força. Em muitas cidades teve festa, sim, privada e agora, voltando à movimentação normal, ontem não foi feriado oficialmente no comércio, mas aqui em Mossoró, por exemplo, o comércio funcionou de manhã muito fraco e à tarde já não abriu. Uma coisa assim, realmente sem definição, sem movimentação. E agora, a partir de hoje à tarde, aí sim as coisas já voltaram, vacinação voltou, os órgãos públicos voltaram, os bancos voltaram, agora a vida que segue. Agora é aquela coisa, quem deixou para fazer qualquer coisa depois do carnaval não tem mais desculpa. Agora sim, vamos embora porque o ano começa, mês de março é mês de muita definição partidária. Tem prazos aí da Justiça Eleitoral para o iniciozinho ali de abril e tem muita coisa acontecendo. A gente vai trazendo ao longo do mês para você. Hoje a gente vai falar sobre 8 de março, sobre movimento feminista, sobre lutas das mulheres neste mês em que a gente vai lembrar sobre isso, sim, o mês inteiro. A gente já faz isso o ano inteiro, né? Vamos dar uma intensificada no mês de março, porque é a data comemorativa, é a data para a gente lembrar e para a gente discutir este assunto, né, que eu sempre lembro aqui, vem muito a calhar para o cenário político, porque é uma data política, né, Vonu? Já disse 1000 vezes aqui, não é data de flores. Se quiser mandar flor, pode mandar, mas a questão é outra. Participe através das nossas redes sociais, Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenáriopolíticotcm, o Facebook, o WhatsApp 88028979 e Instagram, @cenáriopolíticotcm. Boa noite, Vonúvio Prachetes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. Algumas pessoas dizem que este poderia ser o primeiro dia do ano, porque para alguns o ano só começa depois do carnaval, já a partir do meio-dia da quarta-feira de cinzas. Só que para o nosso jornalismo, né, Carol, não parou aí ao longo aí destes 2 anos, mais 2 anos de pandemia. É direto feito cantiga de grilo, não parou nada e a gente segue aqui informando a você que acompanha o nosso programa. Se você tem esse pensamento aí de que o ano só começa depois do carnaval, né, você precisa ver outras estruturas aí que realmente não param e que realmente dão aí a sustentação ao nosso país. Vamos seguir firmes aí durante este ano de 2022, um ano muito difícil, complicado, vai ser um ano eleitoral, muitas articulações, muita política aí em jogo. Carol, já inicio aqui o nosso cenário político desta quarta-feira, reforçando que a partir das 8h15 da noite, logo após aqui ao cenário político, vai ser exibida a Santa Missa de Cinzas, direto da Catedral de Santa Luzia. Missa que aconteceu agora há pouco, ela deve estar sendo finalizada, na verdade, vai ao ar às 8h15 da noite para você acompanhar aí este dia também simbólico na Igreja Católica, que é a Missa de Cinzas e o início aí da Quaresma, campanha da Fraternidade. Então acompanhe logo mais 8h15 da noite aqui, logo após o cenário político, a Missa de Cinzas. E a gente já traz informação. O Estado está com menos da metade da ocupação de leitos Covid-19.
Em relação ao número de infecções, o RN também apresenta queda. Os dados são do sistema Regula RN. Até agora, o feriado de carnaval não trouxe grandes consequências para o cenário de pandemia e de infecções por Covid-19 aqui no estado. De acordo com os dados do sistema Regula RN, na manhã desta terça-feira, o Rio Grande do Norte apresentava 30,2% de ocupação dos leitos críticos pela doença. A região metropolitana, 33,7%, a região oeste do estado, 26,8% e a região Seridó-Potiguar com 20% de ocupação. Em comparação com o início do mês passado, os dados apontam uma melhora significativa. No dia 7 de fevereiro, o RN tinha 88,8% dos leitos ocupados e a região oeste batia a marca dos 100% de ocupação. Já com relação aos números infectados pela doença, o estado registra uma diminuição dos casos. O último boletim mostra que de domingo para segunda foram notificados 208 casos nas últimas 24 horas. E no que se refere aos números de óbitos, nenhum foi registrado, o que não acontecia há mais de 40 dias. Em escala municipal, Mossoró apresenta 30% de ocupação dos leitos críticos no Hospital Rafael Fernandes e 50% no Hospital Maternidade Almeida Castro. Tomara que esses números permaneçam assim, até os próximos 15 dias, né? A gente sempre fica aquela expectativa em relação e tensão em relação a esses números quando acontecem eventos como o Carnaval, que aconteceu agora com muita aglomeração em muitos lugares, nós vimos, acompanhamos. Então, vamos esperar o que acontece, mas a questão está muito mais suave agora, principalmente graças à vacinação. E hoje a Prefeitura de Mossoró retomou a vacinação contra a Covid-19, que parou pela primeira vez, desde quando foi iniciada essa vacinação durante os finais de semana, foi a primeira vez que parou agora na segunda e na terça-feira de Carnaval. Então, todas as unidades básicas de saúde já funcionaram à tarde, de 1 da tarde às 5, para a imunização e ao longo da semana vai continuar para todas as pessoas a partir de 5 anos de idade. Terá continuidade em todas as unidades básicas até sexta-feira. A partir de amanhã, quinta-feira, o Partage Shopping vai funcionar como ponto extra de vacinação. E durante a semana e aos sábados, a vacinação no shopping acontece das 10 às 6 da tarde e nos domingos, das 11 da manhã às 6 da tarde. Também amanhã, um ponto extra de vacinação vai estar ativo das 8 da manhã às 4 da tarde, lá na Faculdade de Enfermagem do Rio Grande do Norte, a FAEM. Então, não tem desculpa para você não ter tomado ou não ir tomar a sua dose. Ou a D1, ou a D2, ou a dose de reforço. Vamos todo mundo se vacinar, porque vem a expectativa agora para o São João, né, Vanúvio? Então, todo mundo tem que estar vacinado para que aconteça realmente o evento. É verdade, tem que estar todo mundo imune aí, preparado para a festa maior aqui do nosso Nordeste, o São João. Vamos agora começar a nossa conversa com a Thelma Gurgel, professora aposentada da UERN, pesquisadora, militante da coletiva Motim Feminista, que está entre as organizadoras do ato do próximo dia 8 de março. Por que realizar um ato no 8 de março, professora? Boa noite. Boa noite a todas que nos escutam, boa noite a Carol, a Vanúvio, aos meninos que estão aqui aí na técnica. Sem vocês a gente não seria nada aqui dentro. O 8 de março é uma data que, além da gente homenagear as nossas ancestrais, aquelas que vieram entre nós, como a Dandara, na luta aí antirracista dos quilombos, como outras e outras mulheres, como a própria Marielle, que hoje é um ancestral para nós. Além de celebrar essas ancestrais, nós também estamos nas ruas lembrando que a luta das mulheres é permanente, é cotidiana e é atual. Reclamar o que nós queremos, viver em paz, um Brasil sem machismo, um Brasil sem racismo, sem fome e principalmente um Brasil sem Bolsonaro. Então, o nosso tema desse ano é pela vida das mulheres, pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome. Então, esses são os tripés das lutas feministas nesse ano. E o 8 de março também inicia todas as lutas sociais no Brasil. Então, é a primeira manifestação de massa do ano
no nosso país, do ponto de vista da política, né? Então, o 8 de março, ele abre aí todas essas outras lutas que virão, com certeza, que já estiveram e que virão esse ano com mais força ainda. Essa foi só uma introdução, mas no próximo bloco a gente vai detalhar mais esses assuntos, essas temáticas, daqui a pouquinho, depois do intervalo.